Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mobilidade Elétrica Trólebus. Estou falando aqui de uma forma virtual do interior do trólebus inglês Butch, que foi um dos modelos que inaugurou o sistema em 22 de abril de 1949. E para comemorar os 76 anos de existência do sistema, eu fiz um balanço dos principais eventos, mas desta vez eu vou mostrar para vocês os desenvolvimentos e as desativações, que sempre dependeram e ainda dependem da vontade política de cada prefeito. E também, por ser uma infraestrutura fixa, sempre está à mercê das alterações de trânsito, das mudanças de ruas e avenidas e etc. Na descrição, eu indiquei a posição de cada um desses eventos ao longo da minutagem do vídeo, ok? Então, vamos conferir um pouco da história do sistema de trólebus em São Paulo, desde 1949 até 2025. Obrigado e até mais! Estamos comemorando 76 anos do sistema de trólebus em São Paulo, inaugurado em 22 de abril de 1949. Nestas 7 décadas, o sistema enfrentou muitos altos e baixos. Vamos conhecer um pouco dessa história. De 1949 a 1958, o sistema expandiu rapidamente. A frota de 155 trólebus era composta por trólebus importados. 4 trólebus ingleses Butch, 6 trólebus americanos Pullman Standard, 20 trólebus americanos Western, trólebus alemães Siemens e 75 trólebus americanos ACF Breu, comprados usados na cidade de Denver. A rede elétrica também se expandiu de 7,2 quilômetros iniciais para 70 quilômetros em 1958. Em 1958 surgiu o primeiro trólebus construído no Brasil. A carroceria era Grace e o equipamento elétrico de tração foi desenvolvido pelas indústrias Villares. Além do protótipo, que foi apresentado em algumas cidades pelo Brasil, a CMTC adquiriu outros 9 trólebus Grace Villares em 1961. Outros 2 modelos de trólebus brasileiros surgiram em 1963, com a carroceria Caio e o modelo Massari, com carroceria integral, todos com equipamento elétrico Villares. A CMTC adquiriu 6 trólebus Massari curtos em 1967. Voltando para o ano de 1963, foi planejada uma expansão do sistema com linhas para todas as zonas da cidade, incluindo uma nova garagem na Zona Norte e a utilização da garagem de bondes da Vila Mariana para abrigar os trólebus. Porém, somente parte desse projeto foi implantado ao longo dos anos. Foi em 1963 que um capítulo muito especial da CMTC foi iniciado, quando resolveu construir os seus próprios trólebus em suas oficinas, pois o preço dos trólebus nacionais era elevado. Foram utilizados chassis de ônibus GMC-ODC usados, equipamentos elétricos de trólebus alemães e novos equipamentos da Villares. Foram construídos 153 trólebus entre 1963 e 1969. Com o aumento da frota, foi necessária a adaptação da garagem de bondes desativada da Alameda Glet para uso dos trólebus entre 1963 e 1968. Em 1967, ocorreu o primeiro fato negativo importante, quando foram implantadas grandes mudanças de trânsito na rótula central da cidade. As avenidas na rótula tinham, originalmente, mão dupla de direção, e neste ano foi implantada a mão de direção única, sentido anti-horário. Essa intervenção provocou intensivas alterações na rede de contato da área central.
muitas mudanças no itinerário em muitas linhas e gerou grandes custos da Prefeitura e da CMTC. Em 1968, outro fato negativo ocorreu, quando as linhas para os bairros de Pinheiros e Jockey Club foram desativadas para os trólebus, devido ao fechamento da Rua Augusta para a construção da Praça Roosevelt. Também em 1968, a garagem de bondes do Brás foi adaptada para os trólebus e, inexplicavelmente, a garagem pioneira da aclimação deixou de abrigar os trólebus. Em 1971, as linhas da Rua Augusta voltaram a operar e, em 1978, o sistema atingiu a máxima extensão. Na primeira fase, com 192 trólebus, 125 quilômetros de rede simples, 16 subestações e 19 linhas. A expansão do sistema. A segunda fase do sistema representou a modernização da frota e a duplicação da malha de rede da cidade. Entre 1979 e 1987, na frota de 192 trólebus antigos, foram incluídos 370 trólebus modernos e a rede atingiu 324 quilômetros de extensão e 49 subestações. Um dos fatos positivos importantes ocorreu em 1983, quando todo o acervo da rede e subestações foram transferidos da CMTC para a Eletropaulo, que era uma empresa pública estadual na época, incluindo todos os funcionários. Esta negociação foi feita através de um convênio, válido por 25 anos e foi muito importante para o sistema, pois a Eletropaulo tinha mais experiência para a operação da infraestrutura e o desenvolvimento de novas peças. A empresa foi responsável pelo projeto e pela reforma do corredor Santo Amaro em 1985, incluindo a implantação da garagem Santo Amaro e pela implantação total do corredor intermunicipal da EMTU em 1986. Em 1992, no processo de municipalização da frota de ônibus na gestão de Luísa Erundina, a operação dos trólebus foi dividida em 3 áreas. Em 1994, ocorreu a primeira privatização do sistema. A garagem do Brás passou a ser operada pela empresa Transbraçal. Tatuapé passou para a Eletrobus, a Santo Amaro para a Viação Imperial. Nesta fase, até 1997, foram adquiridos 111 trólebus novos e os outros 286 foram reformados, derivados da frota de trólebus Ciferal e Marco Polo, incluindo os 2 trólebus articulados. A privatização da CMTC iniciou em 1990 e culminou em 1995 com a criação da SP Trans, privatizando a operação da frota municipal de ônibus, na gestão do prefeito Paulo Maluf. A frota de trólebus continuou a ser pública. A administração do prefeito Celso Pitta, entre 1997 e 2000, significou um grande desenvolvimento para o sistema, com a reativação da linha da Casa Verde, desativada há 6 anos, desde 1991. A criação de 3 linhas centrais e a produção do arrojado projeto VLP, Veículo Leve sobre Pneus, apelidado de Fura-Fila. Também em 1999, a Eletropaulo foi comprada pelo grupo norte-americano AES, mas não ficou clara a forma de remuneração pelos serviços de operação do sistema trólebus. Em 2001, outro fato negativo foi a redução da frota em operação, devido à alteração da forma de remuneração por passageiros transportados. 53 trólebus antigos foram desativados na garagem Brás
e foram substituídos por 56 trólebus, transferidos da garagem Tatuapé, incluindo os 2 trólebus articulados. Em 2002, ocorre a segunda privatização do sistema trólebus, com novas empresas assumindo a operação das garagens. O impacto negativo para a história do sistema nesta fase foi a desativação de 64 trólebus antigos, que estavam guardados na garagem Brás. Um comboio de trólebus seguiu até o Jockey Club, para ali serem enviados para a garagem Cemitério Leopoldina, onde foram finalmente vendidos como sucata, pondo um ponto final na era dos trólebus CMTC. Felizmente, 10 exemplares ainda estão preservados na garagem Santa Rita, juntamente com outros trólebus. O período mais sombrio do sistema ocorreu entre os anos de 2002 e 2003, na gestão de Marta Suplicy, quando as linhas da Zona Norte de Pinheiros e Butantã e do importante corredor Santo Amaro foram desativados, devido a várias obras viárias. Nesse processo, dos 557 trólebus existentes em 2000, 183 foram desativados, incluindo os Neobus, com apenas 5 anos de uso. Todos foram mantidos vários anos na garagem Santo Amaro e vendidos como sucata. Durante 2003, 18 trólebus de outras garagens foram transferidos para a garagem Santo Amaro, incluindo o articulado 8000. Mas no final daquele ano, as garagens Brás e Santo Amaro foram desativadas para os trólebus. Em 2005, a concessionária de energia AES, Eletropaulo, iniciou um processo contra a prefeitura para receber os valores de operação e manutenção da infraestrutura elétrica dos trólebus. A partir desse momento, as atividades de manutenção da rede passaram a ser mínimas. A terceira privatização ocorreu em 2005, com um novo contrato com a Himalaia Transportes. Nesse novo contrato foi estipulada a substituição dos 140 trólebus reformados e a reforma de trólebus mais novos, e em 2008 foi produzido o protótipo do trólebus Buscar, seguido por 10 unidades de produção em 2009. Esses trólebus traziam muitas inovações, como piso totalmente rebaixado e motor de corrente alternada. Mas com a falência da Buscar, a incerteza da renovação da frota existente e o processo jurídico entre a empresa AES Eletropaulo contra a prefeitura, formou-se uma conjunção perigosa da necessidade da substituição da frota e da rede aérea, ao mesmo tempo. Uma simples canetada poderia desativar o sistema. Felizmente, um novo secretário de Transporte, Sr. Marcelo Branco, sobrinho do Dr. Adriano Branco, eterno defensor dos trólebus, assumiu o cargo no final da administração de Gilberto Kassab e mudou completamente a situação. Nessa nova fase, finalmente foi retomada a substituição da frota existente, mas englobando toda a frota, com 201 novos trólebus, incluindo o protótipo do trólebus Ibrava. Em 2010, todo o patrimônio da rede retornou para a prefeitura e a operação da rede passou a ser feita por empresa privada. O último contrato foi assinado no final de 2024 até 2029. Em 2011, o consórcio Himalaia foi substituído pelo consórcio Ambiental Transportes e em 2019 pelo consórcio Transvida. Em 2017, a frota voltou a ser pública e um aluguel passou a ser cobrado pelo uso dessa frota. Em 2026, a operadora deverá apresentar um relatório antecipado sobre a substituição dessa frota, que completará 15 anos de uso em 2028. Se optar pelos novos trólebus com bateria, o sistema estará assegurado, mas se optar pelos ônibus elétricos, o sistema trólebus estará ameaçado de extinção.
A sobrevivência vai depender do esforço de todos os entusiastas, técnicos, ONGs e associações técnicas, para convencer o atual prefeito a manter esse sistema consolidado e que já faz parte do patrimônio da nossa cidade. Em outros países desenvolvidos da Europa, Ásia e Estados Unidos, os sistemas de trólebus são modernizados e mantidos em operação.